Bom, gente, bom dia aí para vocês, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estão assistindo. Bom, a gente vai reiniciar a disciplina de métodos computacionais em estatística, que ela foi abruptamente encerrada e paralisada, na verdade, né, em 2020. A gente teve algumas aulas aí, né, no começo do ano, foram 2 semanas de aula, e aí parou, né? A universidade encerrou as atividades. é, e aí a gente vai voltar, provavelmente agora, se tudo der certo, vai ser agora no começo de novembro. Bom, então esse vídeo aqui eu vou fazer mais para a gente revisar o que foi dado nessas 2 primeiras semanas de aula, porque como é muito tempo, né, já são quase 8 meses, para que vocês possam relembrar. Então eu vou fazer aqui nesse vídeo uma revisão dessas 2 primeiras semanas. Vou fazer uma revisão bem rápida, não vai ser uma aula para cada dia, né? Vai ser uma revisão mais explicando aqui as técnicas, aquilo que é mais importante. Então eu vou começar aqui, o que a gente viu nessas primeiras aulas foram os métodos de geração de variáveis aleatórias. Então está aqui na tela, né? Aqui está o método da inversão, que é o primeiro. Eu vou passar brevemente esse método, vou refazer aqui um exemplo com vocês. E aí também tem as aulas de laboratório, a gente fez uma aula de laboratório, eu vou fornecer o algoritmo para vocês, né? Então a gente vai começar a partir da quinta aula, na verdade. Então a aula que eu ia ministrar no dia 17, quando tudo parou, né? É aula de geração de variáveis discretas e geração de modelos de regressão. Essa aula eu vou dar completa. A partir daí as aulas vão ser completas. Vai ter também as aulas de laboratório. A maioria das aulas, as aulas de conteúdo vão ser gravadas, eu não vou fazer aula ao vivo pelo Google Meet. As aulas de laboratório eu ainda vou decidir como é que eu vou fazer, se eu faço ela gravada, né, mostro passo a passo gravada, ou eu faço ao vivo com vocês, pelo menos as de laboratório, né, que é mais aplicada, né, então aí eu ainda vou decidir como é que eu vou fazer. Mas independente disso, mesmo que eu grave todas as aulas, esporadicamente eu vou marcar dias para que a gente se encontre ao vivo. Então, a gente se encontre ao vivo, quando digo isso, eu digo remotamente, óbvio, né? Então seria pelo Google Meet, eu vou abrir uma sala no Google Meet, aí talvez uma vez por semana ou uma vez a cada 2 semanas, quando eu julgar necessário, eu vou entrar ao vivo, mas para tirar a dúvida que vocês tiverem, tirar a dúvida e fazer exercícios. Então essa parte ao vivo, quero que vocês aproveitem, né, para tirar dúvidas que vocês tiverem com relação à disciplina. Bom, então está aqui o conteúdo. O primeiro conteúdo é geração de variáveis aleatórias. Então eu falei brevemente do método da inversão. Então vou entrar aqui no conteúdo em si. Eu vou passar um pouco rápido aqui, porque muitas coisas aqui vocês já, assim, acho que lendo os slides vocês já tem como tirar alguma informação, né? Relembrar, né? Algumas coisas vocês vão relembrar só de ver os slides. Eu vou tentar focar aqui no que é mais importante. Bom, então a gente tinha começado um pouco, né, falando um pouco na motivação de utilizar a disciplina, né? De, então aqui eu faço mais uma revisão dos objetivos do curso, como eu já falei em sala de aula, simulação, qual é o objetivo da simulação. Então, a simulação é quando eu não tenho os dados reais, o que a gente faz? A gente simula uma situação real para ver como é que o modelo estatístico se comporta, né? Será que a inferência vai funcionar bem no banco de dados? Então, uma coisa que eu posso fazer é simular uma situação real para ver se o meu método de inferência vai funcionar. Se ele conseguir estimar bem uma simulação, né, uma simulação de um cenário real, provavelmente a inferência vai funcionar bem quando eu for efetivamente para dados reais. Então esse é o principal objetivo da simulação. Então está aqui meio um fluxograma, né, do esquema de simulação. Então aqui acho que ele é meio autoexplicativo até.
Eu tenho aqui os parâmetros do modelo. Bom, o que a gente faz na simulação, como eu falei, né? Eu estou supondo que eu conheço os parâmetros verdadeiros, isso aqui eu não isso aqui eu não tenho nos dados reais. Nos dados reais eu não sei quais são os parâmetros verdadeiros, qual é a média de altura da população, não sei. Agora na simulação a vantagem é que eu sei quais são os parâmetros verdadeiros, eu posso controlar quais são os valores dos parâmetros verdadeiros. Então, por exemplo, se eu posso simular uma população com média de altura 1,70 m. Então, eu posso simular, gerar indivíduos que têm essa distribuição. Então, eu vou simular pontos, vou para a etapa 2. Então, eu tenho lá uma amostra simulada e eu vou tentar estimar os parâmetros dos dados simulados. Então, quando eu venho para essa etapa aqui, eu tô fingindo que eu não conheço os parâmetros, eu estou fingindo que eu conheço só isso aqui. Então, eu vou tentar estimar qual seria o parâmetro dessa simulação aqui. Então, eu vou obter a estimação por algum procedimento inferencial. Então, eu vou obter o θ-chapéu. E aí a minha pergunta é, será que essa estimação dos parâmetros foi boa? Então, na simulação, eu posso verificar se ela foi boa ou não comparando o θ-chapéu com o θ verdadeiro. Então, eu posso fazer essa comparação fazendo essa distância, por exemplo, fazer a diferença do θ menos o θ-chapéu. Então, eu vou verificar, né, se funcionou bem. Então, se esse θ-chapéu for muito ruim, ficar muito longe do θ, quer dizer que na hora de eu fazer o passo da estimação, alguma coisa deu errado, eu fiz alguma coisa errada. E aí eu vou ter que tentar de novo. Então, eu vou ter que pensar no procedimento de estimação. Para esse procedimento de estimação ser bom, isso aqui tem que ser pequeno. Bom, se isso acontecer, eu já posso ir para a estimação dos parâmetros para dados reais. Então, eu vou agora para os dados reais e vou aplicar o procedimento de estimação. Então, eu espero que aquela estimação que eu fiz para os dados reais, o meu θ-chapéu, seja próximo daquilo que eu imagino que seja o θ verdadeiro da população, que eu não conheço. Bom, então continuando aqui. Bom, a gente precisa saber qual variável aleatória que eu vou gerar o modelo. Então, por exemplo, os dados podem vir de uma normal, de uma gama, de uma exponencial e assim por diante. Então, eu tinha falado um pouco da geração de dígitos aleatórios. Então, existem algumas maneiras de eu gerar dígitos aleatórios. Eu falei em aula, eu vou pular essa parte aqui que não, assim, acho que não é tão importante para a disciplina. Mas aí, se der uma olhada aí, a gente pode até tirar dúvida na aula de dúvidas quando tiver. Mas isso aqui é uma coisa que eu não vou cobrar de vocês, é mais por questão de curiosidade para o andamento da disciplina. Aqui sim, a geração de variáveis aleatórias. Então existem algumas maneiras, essa maneira que é uma maneira mais robusta de eu gerar pontos da normal, utilizando o teorema central do limite. Então aqui o algoritmo para gerar pontos da normal. Bom, eu quero chegar aqui. Então aqui sim é um procedimento que a gente vai trabalhar realmente. São os métodos de geração de variáveis aleatórias. Bom, então o método que a gente viu na primeira aula é o método chamado método da inversão. Então, o que é o método da inversão? O método da inversão, ele gera valores considerando que a fona de x é uma uniforme 0,1. Bom, então o que acontece? Eu considero isso aqui, eu considero que a fona de x tem uma distribuição uniforme 0,1. Então, como é que eu faço a estimação? Deixa eu colocar aqui em tela cheia. Então, então, se eu sei que a fona de x é uma uniforme 0,1, como é que eu encontro x? Então, para encontrar o x, eu tenho que fazer a f-1 da fona. Então, quando eu faço a f-1 da fona, eu vou ter uma uniforme 0,1. Então, se eu tenho que... Deixa eu escrever aqui. Então, se eu tenho que f de x é igual a u, se eu aplicar f-1 dos dois lados, o que eu vou fazer é aplicar f-1. Então, o que a gente viu lá na aula foi... Vou mudar aqui um pouquinho de cor, para ficar mais fácil de explicar. f-1, quando eu aplico f-1 aqui e f-1 aqui, então eu vou ter
que a f menos 1 da f de x é o próprio x. Então, o x, para eu gerar um ponto de x, basta eu pegar a uniforme 0,1 e fazer a inversa dela, a inversa da acumulada. Então, é isso que a gente vai fazer. Eu vou gerar um ponto de x baseado na inversa da sua função acumulada. Lembrando, né, que eu só consigo utilizar esse método da inversão quando eu sei inverter a distribuição acumulada. Eu consigo chegar numa forma plausível da inversão da distribuição acumulada. Então, eu vou mostrar aqui alguns exemplos. Então, aqui está o algoritmo. Então, como é que eu faço para gerar n pontos? Então, eu repito n vezes. Para a gente gerar todo o procedimento para gerar n pontos, eu tenho que fazer de um i de 1 até n, fazer um contador i variar de 1 até n. Ou linguagem do R seria fazer um for i de 1 até n. Então, for i de 1 até n, eu repito esse processo n vezes. Então, dentro desse for, eu vou fazer o meu método. Então, no caso, o método é o método da inversão. Como é que funciona o método da inversão? Eu vou gerar uma uniforme 0,1, e aí o xi, eu vou aplicar a propriedade lá da inversão. Eu vou fazer o xi receber a inversa da acumulada nesse ponto da uniforme. Então, esse vai ser o procedimento que a gente vai utilizar. Eu vou inverter, né, escrever x em função de f. E como é que eu encontro essa f menos 1? Então, eu vou mostrar aqui, eu vou escrever só um dos exemplos, a gente fez isso aqui na aula presencial. Vou fazer só da exponencial, mas da uniforme a ideia é parecida. Então, vou fazer aqui primeiro da forma da exponencial. Então, vou escrever aqui, então, usar o método da inversão para gerar pontos da exponencial lambda. Então, o x, o que é o método da inversão? Xi é o que? A f menos 1 de ui. Então, o que é o f? O que é acumulado da exponencial? Então, para eu fazer o método da inversão, a primeira coisa obrigatória é que eu tenho que conhecer a acumulada dessa distribuição que eu quero gerar pontos. Então, no caso da distribuição exponencial lambda, a acumulada dela é 1 menos e elevado a menos lambda x. Então, o que consiste o método da inversão? Essa aqui é a minha acumulada, eu vou chamar ela de u. Então, no caso, eu suponho que a minha acumulada é uma uniforme 0,1. E agora eu quero isolar o x. Então, o que eu tenho que fazer é pegar a acumulada e eu vou isolar o x. Então, como é que eu faço para isolar o x? Vamos ver aqui como é que eu faço. Eu tenho 1 menos e elevado a menos lambda x igual a u. Então, eu posso passar esse u para lá. Eu vou passar esse e elevado a menos lambda x para cá. Então, quando eu faço isso, vai ficar 1 menos u é igual a e elevado a menos lambda x. Bom, vamos ver como é que eu faço para isolar o x aqui. Então, eu tenho e elevado a menos lambda x. Então, como é que eu faço para deixar o x embaixo? Uma coisa que eu faço para deixar o x embaixo, quando eu tenho o x está dentro de uma exponencial, está num expoente, uma alternativa que a gente pode fazer aqui, né, uma técnica que a gente pode fazer é aplicar o logaritmo. Então, quando eu aplico o logaritmo, o que acontece? Tudo que está no expoente desce. Então, eu vou aplicar aqui o logaritmo dos dois lados. Então, eu vou ter aqui log de 1 menos u é igual ao log de e elevado a menos x. Vou colocar aqui log de e elevado a menos lambda x. Aí, então log de e elevado ao termo, né, que está no expoente, é igual ao próprio termo. Então eu vou ter aqui log de 1
menos U é igual a menos lambda x. Então aí, para isolar o x, falta passar esse menos lambda para o outro lado, né? Ele está multiplicando o x, o menos lambda, eu passo para o outro lado dividindo. Então eu vou ter, isolando o x, eu vou ter que o x é igual a menos log de 1 menos u sobre lambda. Então essa aqui é a minha f menos u. Eu consegui isolar o x e deixar em função de u. Então para eu gerar um ponto, né? Então como é que eu faço para gerar n pontos? Então o algoritmo, como é que ficava o algoritmo? O algoritmo, eu vou fazer i de 1 até n. Então, para utilizar o método da inversão, eu tenho que gerar o i, uma uniforme 0, 1. E o segundo passo vai ser xi vai ser igual a essa conta aqui que eu acabei de fazer. Vai ser igual a menos log de 1 menos u sobre lambda. E aí eu fecho aqui, né, a chave. Então eu vou ter que x1, xn são n pontos da exponencial lambda. São n pontos da exponencial lambda. Então a gente fez isso aqui no laboratório também, né? Aplicou isso aqui no R. E a gente gerou n pontos, gerou 1000 pontos, por exemplo, né? E a gente fez o histograma desses 1000 pontos, se vocês lembram aí. A gente fez o histograma desses 1000 pontos e aí plotou a densidade da exponencial lambda em cima do histograma. E aí viu que a densidade passa bem em cima do histograma. Então uma maneira da gente verificar se eu estou fazendo a coisa certa é gerar os n pontos, fazer o histograma e plotar a densidade dessa exponencial, a densidade verdadeira da exponencial em cima do histograma. Então tem que funcionar, né? Se não tiver em cima do histograma, quer dizer que eu cometi algum erro na hora de gerar os pontos, né? Então perceba aqui uma curiosidade até, né? Então se eu tenho x1, ó, eu estou gerando xi menos log de 1 menos u sobre lambda. Então, uma dúvida que poderia ficar é, será que esse xi vai ser ele está gerando pontos negativos? É, porque está menos isso aqui? Não. Então, eu até tinha deixado isso aqui, né, para vocês pensarem na aula, numa das aulas aí, né? Eu acho que eu dei a resposta ainda, antes da paralisação. O xi é menos essa coisa, mas só que log de 1 menos u, o u é uma uniforme 0, 1. Então, esse u está entre 0 e 1. Então, quer dizer que 1 menos u também está entre 0 e 1. E o log de alguma coisa menor do que 1 é negativo. Então fica negativo do log com o negativo do sinal. Então isso aqui garante, né, que o xi vai ser sempre positivo e vai ser um ponto da exponencial lambda. Então a gente tinha feito esse exemplo. O outro exemplo eu vou deixar para vocês relembrarem. O outro exemplo era o que? O x era um uniforme AB. Então, se o x era um uniforme AB, eu tenho que f de x é igual a x menos a sobre b menos a. E aí o que a gente tinha que fazer era chamar isso aqui de u, e aí eu isolava o x em função de u. Então, eu tinha feito a conta lá, né? Já vou colocar a resposta aqui. O x ele é igual a mais b menos a vezes u. Então essa aqui seria f menos 1. Então como é que eu faço para gerar pontos de uma uniforme qualquer? Não uma uniforme só, uma uniforme 0,1. Eu acho a acumulada dela e aí faço o inverso da acumulada, que é desse jeito aqui. E aí o algoritmo é exatamente o mesmo da exponencial, né? Eu gero pontos, a única coisa que vai mudar é, em vez de ser essa conta aqui, eu botava no algoritmo, fazer o x e receber isso aqui,
Agora eu vou fazer o x e receber isso aqui. Então o resto continua exatamente a mesma coisa. E aí a gente pode fazer o histograma, gero n pontos do mesmo jeito, e aí comparo com a densidade da uniforme AB. A densidade de uma uniforme é uma linha horizontal no intervalo, com densidade 1 sobre B menos A. Então a gente chegou a fazer isso no laboratório. Aí o script eu vou mandar para vocês, a gente fez essas duas aqui. Então só para terminar aqui o conteúdo dessa primeira aula, eu deixei alguns exercícios aqui para vocês fazerem. Assim, né, como a gente está... essa primeira parte era mais a questão computacional, de gerar pontos. Eu vou deixar para vocês fazerem esse exercício mesmo aqui. Então, só desse slide aqui, vocês façam só esses 6 desses slides. Então, o procedimento é o mesmo, eu tenho que achar a f, tem algumas aqui que a f já é dada no enunciado, a fona, e aí eu tenho que fazer a fona de x é CBU, e aí eu tenho que isolar o x em função dessa u. Então, na questão de 1, 2 e 3, eu tenho a acumulada, né? Na questão 4 e 5, eu tenho a densidade, vocês vão ter que encontrar a acumulada para depois aplicar o método da inversão. Tá? 4 e 5 vocês têm tá um passo atrás ainda, vocês ainda vão ter que dar um passo de encontrar a acumulada para depois poder isolar. E a questão 6 é uma questão interessante. Se o uniforme 0,1, vocês vão mostrar que W, que é 1 menos U, também é uma distribuição uniforme 0,1. Então, eu vou deixar esses exercícios dessa primeira aula. Então, eu vou passar agora para o assunto da segunda aula, que é o método da rejeição. Então, a segunda aula aqui da disciplina, a aula 2, era o método da rejeição. Então, esse método da rejeição já foi utilizado, né, para situações onde eu não consigo usar o método da inversão. O método da inversão é um método mais simples. Então, o que acontece aqui em alguns casos, né, é que nem sempre é possível gerar variáveis aleatórias pelo método da inversão, porque em alguns casos a acumulada não possui uma forma fechada conhecida. Então, em muitas situações, o que é a acumulada? Então, vamos lembrar um pouquinho aqui de probabilidade. A distribuição acumulada é a integral da densidade. Então, a acumulada em x é a integral de menos infinito até x da densidade. Então, algumas distribuições, como a gama, a beta, normal, muitas outras, eu não consigo chegar numa f fechada, numa f que eu consiga resolver a integral e chegar numa forma fechada como aquelas duas anteriores, como a exponencial, como a uniforme, como algumas outras, aquelas dos exercícios, né, que eu tinha passado. Então, nesse caso, o método da inversão não vai resolver, eu não vou conseguir utilizar o método da inversão. Então, a gente precisa recorrer a outras técnicas. Então, a técnica da segunda aula que eu passei para vocês foi o método da rejeição. Então, basicamente, como é que funciona o método da inversão? Então, o método da inversão supõe que a gente quer gerar uma variável, gerar pontos de uma variável com densidade f e acumulada fona. Então, eu quero gerar pontos dessa distribuição aqui. Eu não consigo utilizar o método da inversão. Então, o que o método da rejeição faz? Ele utiliza uma função auxiliar, que eu vou chamar de função g. Então, essa função g vai ser uma distribuição de densidade, de probabilidade, que é mais fácil de ser gerada. Então, vamos supor que essa função g é uma função fácil de ser gerada. Eu consigo resolver ela pelo método da inversão, por exemplo. Então, o que acontece? Essa função g que é mais fácil, ela vai me ajudar ao encontrar, a gerar pontos da distribuição f. Eu vou usar ela, eu vou gerar pontos dela e dependendo do ponto que eu gerei dessa g, eu posso considerar que esse ponto que eu gerei da g como sendo um ponto da distribuição f também. E uma questão muito importante dessas distribuições é essa que eu coloquei em negrito aqui. Ó. A função g tem que estar no mesmo domínio da f. Então, o que acontece aqui é que o espaço amostral das duas tem que ser iguais. Por quê? Porque
Eu quero gerar um ponto da distribuição G, eu quero ver se esse ponto também pode ser, eu posso considerar um ponto da F. Então, para que essa distribuição, para esse ponto da G possa ser considerado ponto da F, as duas distribuições têm que ter o mesmo espaço amostral. Eu não posso pegar uma função, por exemplo, se a F é uma, sei lá, uma gama, eu não posso utilizar como G uma distribuição uniforme 0,1. Por quê? Porque a uniforme 0,1 só vai até o 0,1. Então, os candidatos que eu vou gerar só vão estar dentro do valor 0,1. E aí eu não vou estar dando nenhuma chance de gerar pontos fora desse intervalo. Então, uma coisa importante que eu já havia citado lá é isso aqui, que você tem que prestar atenção, né? Se eu quero gerar uma distribuição F, eu tenho que utilizar uma distribuição G auxiliar que esteja no mesmo domínio. Bom, então, como é que funciona o método da rejeição? O método da rejeição consiste em utilizar pontos de G como possíveis candidatos para a distribuição F. Então, dependendo do ponto da G, eu vou verificar se essa G é ou não, o ponto que eu gerei da G é ou não um bom candidato para ser um ponto da distribuição F. Então, o mecanismo principal do método da rejeição é o que eu vou mostrar agora aqui. Então, considere uma constante C. Então, eu vou considerar uma constante C de tal maneira que a F sobre a G seja menor ou igual que C para todo ponto no espaço amostral. Então, para todo Z dentro do espaço amostral, esse C aqui é como se fosse um limitante superior dessa razão, né? Então, essa constante C, eu tenho que garantir que o quociente da densidade da F sobre a G seja sempre menor do que essa constante C. Então, geralmente, a gente escolhe o C, uma maneira de escolher o C seria um valor muito grande. Eu posso colocar um valor muito grande. Um exemplo pode ser isso aqui. Eu posso procurar qual é o máximo da razão da F sobre a G. Então, o que acontece? Se o C for o máximo da F sobre a G, isso aqui vai estar satisfeito. Essa condição vai estar satisfeita. Então, o que eu tenho que garantir, esse C pode ser muito maior que isso? Pode, mas eu tenho que garantir que esse C seja sempre maior do que a razão de F sobre a G, para todo ponto Z dentro do espaço amostral. Bom, então o que o algoritmo faz? Então, considerando que eu obtive esse valor de C, o método da rejeição consiste no seguinte algoritmo para gerar pontos da F. Então, eu vou gerar n pontos da distribuição F agora pelo método da rejeição. O que continua igual aqui? Esse passo aqui continua igual. Fazer i de 1 até n, que eu quero gerar n pontos. Então, eu não vou gerar só um ponto, eu vou gerar n pontos. Então, eu vou envelopar isso, né, o passo de gerar um ponto eu vou envelopar dentro dessas chaves, e aí o procedimento acontece dentro dessas chaves. Então, de 1 até n, o que eu vou fazer? Eu vou gerar o y de uma distribuição fácil de ser gerado, G, e aí eu vou criar um mecanismo de aceitação e rejeição. Então, essa uniforme 0,1, eu vou utilizar ela como um mecanismo de aceitar ou rejeitar um ponto. Então, o que eu vou fazer com essa uniforme é comparar com a razão das densidades no candidato que eu gerei. Então, eu vou fazer o seguinte, o meu mecanismo de aceitação e rejeição, daí que vem o nome, né, método da rejeição, ele está exatamente no passo 3. Então, se a uniforme for menor do que isso aqui, se o ponto da uniforme que eu gerei no passo 2 for menor do que o quê? Do que a densidade da F sobre a densidade da G, multiplicado por essa constante, então o x recebe o y. Caso contrário, eu volto para o passo 1. Então, nesse passo 3 aqui, eu estou avaliando se o candidato que eu estou gerando é um candidato bom ou não. Então, será que esse candidato que eu gerei de y, ele é um bom candidato para ser um ponto de x também? Então, o que ele faz? Ele faz esse mecanismo aqui. Então, o que eu quero que vocês prestem atenção, que eu vou explicar a partir de agora,
seria essa razão aqui, a f sobre a g. Então percebam que ele gera um ponto de y e ele vai verificar a razão da f sobre a g. É uma coisa que depende disso aqui, da f sobre a g. Isso aqui é g, parece 2y. F sobre a g. Pronto. Esse negócio aqui tá... Pronto, f sobre a g de y. Então o que acontece? Para esse candidato de y ser um bom candidato para a distribuição f de x, a densidade dele tem que ser grande. A densidade dele na f tem que ser grande. Então o que eu vou fazer é, se isso aqui é grande, então se isso aqui é grande, se isso aqui for maior do que um ponto qualquer do uniforme 0,1, então eu vou aceitar. Então quer dizer o quê? Se no ponto y eu tenho uma densidade da f grande, se ela é grande comparado com a g, então quer dizer que aquele ponto y é um ponto adequado para f, porque ele tem uma densidade grande naquela função, naquela distribuição f. Então a tendência é que eu aceite. Não é 100% certo que eu aceite, mas é uma probabilidade muito grande. Porque, por exemplo, esse u aqui que eu gero pode ser um valor próximo de 1, aí a minha probabilidade diminui. Mas, de qualquer maneira, né, se a minha f nesse ponto aqui é grande, eu tenho mais chance de aceitar ele como um ponto, o y como um ponto da f. E se acontecer o contrário? E se o ponto y que eu gerei é um ponto que tem uma densidade muito baixa no f? Então o que acontece? Se esse é um ponto que eu gerei é um ponto que tem uma densidade muito baixa no f, quer dizer que esse ponto que eu gerei já não é um bom candidato, né? Ele caiu numa região onde o f tem uma densidade muito baixa, é muito raro acontecer ele. Então a tendência é que eu rejeite esse ponto, eu vou rejeitar o ponto. Então, se esse f aqui é muito pequeno com relação a g, então a tendência é que eu não aceite. Então, se eu não aceitar, quer dizer que o candidato é ruim, isso aqui não acontece e eu vou ter que voltar para o passo 1. Então, se o passo 3 não acontecer, eu repito o processo tudo de novo. Então, eu vou fazer o passo 1, 2, 3. Se acontecer, x recebe y. Então, se o candidato é bom, o x recebe y. Caso contrário, eu volto para o passo 1. Então, eu vou repetir esse processo várias vezes. Eu posso repetir várias vezes até aceitar. Então, pode ser que eu aceite de primeira, mas pode ser que fique rodando, demore um tempo a mais para eu aceitar. Mas eu só vou passar para o próximo passo do for aqui, eu só vou para o i igual a 2 depois que aceitar a primeira vez. Se não aceitar, ele vai continuar fazendo, só depois que ele vai passar para o outro for. Então, o i igual a 2 e assim por diante. Então, esse é o algoritmo do método da rejeição. Eu tinha desenhado também na aula essa curva aqui. Então, eu estou simulando aqui que a f... Deixa eu ver aqui, eu acho que a f era... vamos supor que a minha densidade f é a vermelha. Então essa densidade f eu não sei gerar. Então eu não sei gerar ela, eu vou utilizar uma distribuição g, que é a azul. Então vamos supor que essa função g azul, essa distribuição de probabilidade em azul, é uma distribuição que eu sei gerar. Então o que eu vou fazer? Eu vou gerar pontos dessa distribuição em azul. Então vamos supor que eu gerei 3 pontos dessa distribuição em azul. Gerei os pontos que estão na linha verde aqui. Então eu tenho aqui o y1, o y2 e o y3. Então eu gerei dessa função aqui, eu utilizei essa função azul para gerar esses 3 pontos. Então será que esses 3 pontos em azul seriam pontos adequados para ser pontos da f também? Então o que o método da rejeição faz? Ele vai verificar a f no y1, tá aqui, a f no y1 e comparar com a g do y1. Então nesse caso aqui, ó, a f sobre a g é grande.
Então quer dizer que esse ponto aqui, ele é um ponto bem adequado para ser um ponto da F também, porque nesse domínio aqui, ó, ele tem uma densidade grande na F. Então a tendência é que eu aceite esse ponto. Então eu tenho uma probabilidade muito grande de aceitar esse ponto. E esse ponto y2? Quando eu faço a f sobre a g, vocês percebem que vai estar mais ou menos igual aqui, né? F é um pouquinho maior do que a g, né? Então, a probabilidade de eu aceitar esse ponto aqui é uma probabilidade média. Não é uma probabilidade tão grande quanto o y1, mas eu tenho uma probabilidade mais razoável de aceitar o y2 como um ponto da f. Agora, o y3, o que acontece? A densidade da f dele é baixa com relação à densidade da G de y3. Então esse ponto aqui eu dou uma probabilidade bem mais baixa de aceitar ele. Então quando eu faço o método da rejeição, a chance maior é que eu rejeite esse ponto. Eu descarte ele e tento gerar um outro ponto da minha linha azul até eu chegar num ponto que tem maior chance de ser aceito. Então basicamente o algoritmo de rejeição ele faz isso. Ele gera, eu coloquei aqui só 3 pontos, mas ele é como se ele repetisse esse processo N vezes, né? Ele vai gerando, 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 e aí ele dá a probabilidade de eu aceitar ou não, baseado nessa razão da f sobre a g. Então, numa situação hipotética, por exemplo, se eu gerasse muitos pontos, vamos supor que eu gerasse 1000 pontos. Então, o que acontece? Se eu gerar muitos pontos aqui nesse intervalo, essa região aqui, vamos supor que eu gerei pontos da linha azul, tem esses pontos aqui, que eu gerei da função azul. Então, nessa região aqui, o que acontece? A minha densidade da f sobre a g ela é grande. Então, nesse caso, a tendência é que eu aceite muitos pontos. Eu vou aceitar a maioria desses pontos aqui. Agora, os pontos que eu gerei nesse intervalo aqui, eu vou aceitar alguns e outros não. Então, baseado no meu método de rejeição e aceitação, alguns pontos vão ficar de fora e outros eu vou acabar aceitando. Então eu vou aceitar os pontos aqui, mas em menor quantidade do que eu aceitei nesse primeiro intervalo. E aí, finalmente, nesse terceiro ponto, nessa terceira região aqui, os pontos que eu gerei nessa região aqui, como a densidade da f nessa região é baixa, a tendência é que eu rejeite a maioria desses pontos. Então, a maioria ou quase todos os pontos desse intervalo eu vou rejeitar. Então, o que vai acontecer é que eu vou aceitar mais pontos em lugares onde a f sobre a g é grande. Então, vamos supor aqui, vou fazer em laranja, vamos supor que aqui, desses pontos aqui, eu aceitei esse. Então, nessa região aqui eu vou aceitar mais pontos. Aqui eu vou aceitar menos. Eu vou aceitar esse, então eu estou pintando laranja aqueles que eu vou aceitar. E aqui, como se eu estou pintando mais ou menos o que o algoritmo vai fazer, né? Então ele vai aceitar mais pontos, então os laranjas são os que eu aceitei. Ele vai aceitar mais pontos onde a densidade da f sobre a g é grande. Então o que vai acontecer? Na hora de eu fazer o histograma, vocês percebem que o histograma ele tem uma barra maior, onde as frequências são maiores, onde tem mais pontos naquele intervalo. Então, na hora de eu fazer o histograma, o que vai acontecer? Nessa região aqui, a frequência é maior. Então, na hora de eu fazer o histograma, ele vai ter uma frequência maior. A frequência aqui é grande, enquanto aqui a frequência é menor. E aqui a frequência é menor ainda. Então, no final das contas, o histograma ele vai ficar exatamente o histograma da densidade vermelho que eu quero, que é da F. Então ele realmente está gerando pontos da minha distribuição F. Então ele aceitando mais pontos onde a frequência da F é maior, né? Então na hora de eu fazer o histograma, automaticamente o histograma vai ser o histograma da curva vermelha, que é aquele que é o meu objetivo, que eu quero gerar pontos da distribuição F. Então voltando aqui para o slide, então isso aqui é o que eu acabei de explicar. Então vamos gerar pontos de algumas distribuições aqui. Então a gente fez esse exemplo aqui. Só lembrando, esse exemplo tinha um erro, né? Na verdade a densidade verdadeira dele é esse aqui, F.
Está em laranja, agora vai ficar em laranja mesmo. F de x é igual a 6,22 x ao quadrado elevado a menos x. A densidade correta é essa aqui, então. Para x pertencente a 0,1. Então eu quero gerar pontos dessa distribuição aqui, com essa distribuição f. Então, utilizando o método da rejeição, eu tenho que escolher uma função g que é fácil de ser gerada. Então eu coloquei aqui duas opções. Lá na aula eu coloquei duas opções. A segunda opção é uniforme 0,1. Então essa aqui é uniforme 0,1, g de x é igual a 1. Então, como essa distribuição aqui que eu quero gerar pertence ao intervalo 0,1, eu tenho que escolher uma distribuição que esteja no intervalo 0,1 também. A distribuição fácil de gerar também tem que estar dentro do intervalo 0,1. Então, não existe uma distribuição que é a correta. Qualquer distribuição dentro do intervalo 0,1 eu posso utilizar. Então, por isso que quando eu fiz o exemplo com vocês na aula, eu fiz o exemplo, eu mostrei que tinha duas opções. Aqui, como eu estou revisando com vocês, vou fazer uma coisa um pouco mais rápido, né? Eu vou fazer só com um deles. Eu vou fazer com essa aqui. Então, essa aqui é o uniforme 0,1. Essa aqui é uma outra distribuição que varia também dentro do intervalo 0,1. Então, vamos supor que essa distribuição aqui é uma distribuição fácil de ser gerada. Vamos supor que eu sei gerar dela. Então, a gente vai utilizar essa como uma função auxiliar. Então, eu vou abrir aqui o caderno para a gente escrever. Então, método da rejeição, né? Método da rejeição. Então, eu vou ter f de x, a densidade é 6,22 x ao quadrado e elevado a menos x. Então, perceba que para integrar isso aqui já é um pouco mais complicado, né? Se eu quisesse integrar para fazer pelo método da inversão, já seria um pouco bem mais complicado. Não sei nem se tem uma forma conhecida, né? Então, x pertencente a 0,1. Bom, agora eu vou encontrar a distribuição g de x. Então, g de x vai ser e elevado a menos x sobre 1 menos e elevado a menos 1. Para x pertencente a 0,1. Bom, quais são os passos do método da rejeição? Quais são os dois passos mais importantes? Talvez o primeiro passo um passo seria encontrar uma distribuição g que esteja no mesmo domínio da f, tá aqui. Agora eu tenho que encontrar a constante c. C. Então, qual é a condição? Vou escrever condição aqui. A condição da constante é que AF de Z sobre G de Z tem que ser menor ou igual que C para todo Z, pertencente ao espaço amostral. Bom, então nesse exemplo aqui, o que é AF sobre a G? AF é o que? Vou escrever AF aqui 6,22 x ao quadrado elevado a menos x. E o que é a G? A G vai ser e elevado a menos x sobre 1 menos e elevado a menos 1. Bom, então aqui a f sobre a g, na verdade é em z, né? Não é em x aqui, eu coloquei errado. Pronto. Então 6,22, z ao quadrado, né? Afinou aqui a caneta. Z ao quadrado elevado a menos z e a g elevado a menos z. Bom, então percebam que eu tenho uma coisa em comum aqui na f e na g, que é o e elevado a menos z. Então eu vou poder cancelar essa parte aqui.
Então fica só 6,22e ao quadrado, 1 menos e elevado a menos 1. Então isso aqui vai ser igual a... Então, menos e elevado a menos 1, eu vou passar subindo ali. Vai ficar 6,22 vezes 1 menos e elevado a menos 1 vezes e elevado a menos e. Então, o z ele varia entre 0 e 1. Então, o c tem que ser um valor que seria um limite superior, né, dessa razão aqui, f sobre a g. Então, percebam que e elevado a menos e, qual seria o maior valor que o e elevado a menos e pode assumir com o z pertencente a 0,1? Vamos pensar assim, ó, quando o z vale 0, e elevado a 0 é quanto? É 1. E quando o z vale 1? Quando o z vale 1, fica e elevado a menos 1, que é 0,36. Então, isso aqui sempre vai ser menor ou igual do que 1. Então, o que significa isso? Isso significa que a f sobre a g sempre vai ser menor ou igual do que isso aqui. Então, eu tenho que a f de z sobre a g de z é sempre menor ou igual do que 6,22 vezes 1 menos e elevado a menos 1. Então, esse valor aqui, eu posso considerar ele como sendo a minha constante c, porque a f sobre a g nunca vai ultrapassar esse valor. Ela, no máximo, vai ser igual quando o z for igual a 1. Desculpa, quando o z for igual a 0. Para qualquer outro valor de z pertencente a 0,1, isso aqui é menor do que 1 e vai ser menor. Então, essa vai ser a minha constante c. Bom, então agora eu já posso fazer o meu algoritmo? Posso. Então, como é que eu faço aqui o meu algoritmo? Como é que vai ficar o algoritmo? Vou escrever aqui. Então, o algoritmo eu vou fazer i de 1 até n. Então, o que eu vou fazer? Eu vou gerar y da distribuição f de y é igual a e elevado a menos y sobre 1 menos e elevado a menos 1. Vou gerar o y dela. Então, suponha que eu sei gerar. O segundo passo é... Então, esse aqui é o passo 1. O passo 2 é gerar uma uniforme 0,1. E o terceiro passo é verificar a condição. O terceiro passo seria se o U for menor ou igual do que a f de y sobre g de y vezes c. Então, o que é a f de y sobre a g de y vezes c? Vamos lembrar aqui lá do slide anterior, f sobre g, ó, a f de y seria isso aqui, ó. Então, só pensando em y no lugar de x, né? F de y, a g, quando eu fiz a f sobre a g, o que aconteceu? As exponenciais cancelaram. Então, a f sobre a g seria 6,22 y ao quadrado, né? E elevado a menos y. A g é e elevado a menos y sobre 1 menos e elevado a menos 1. E o c, o que era a constante c? Essa aqui, ó. Então, a constante c, ela era, que era o limite superior, né? A constante c é isso aqui, ó, 6,22 vezes 1 menos e elevado a menos 1. Então, vou colocar ela aqui. 6,22 vezes 1 menos e elevado a menos 1. Então, percebam aqui
que é uma coisa comum que vai acontecer no método da rejeição, muita coisa eu vou poder cortar. Então percebo que eu tenho 6,22 em cima e embaixo, ó. Cancelo esse com esse. Percebam também que eu tenho 1 menos e elevado a menos 1 também, ó. Cancela esse com esse. E aqui elevado a menos y, cancela esse com esse. Oba, cortou quase tudo, né? Então o que sobrou aqui? Eu vou reescrever o passo 3 aqui, ó. Então se a uniforme 01 que eu gerei for menor ou igual do que y ao quadrado, então o xi recebe y. Agora, se isso aqui não acontecer, caso contrário, volte para, travou aqui, ó, para o passo 1. O passo 1. Então eu vou gerar outro y, vou aplicar, gerar outro uniforme 01, e aí vou fazer a condição de novo, né? Verificar se o novo u que eu gerei é menor do que o y ao quadrado. Então eu só vou aceitar nesse exemplo específico aqui quando o u for menor do que o y ao quadrado. Então ele vai repetir esse processo aqui, né? Enquanto não acontecer, ele vai voltar para o passo 1. Só depois que acontecer isso, aqui o xi recebe o y. E aí ele vai para o for, para o próximo i, para o i igual a 2. Aí ele vai fazendo isso até a condição ser satisfeita, aí ele vai para o i igual a 3, e assim por diante. Então o que eu vou ter no final vai ser uma amostra x1, xn, com aquela densidade f. E aí a gente vai fazer a mesma coisa para verificar se os pontos que eu gerei realmente são daquela densidade. Então a gente vai plotar n pontos, né, gerar n pontos, 1.000, 2.000 pontos, fazer o histograma desses pontos e traçar essa densidade aqui em cima do histograma para ver se a densidade realmente passa em cima do histograma. Então basicamente esse foi o método da rejeição. E aí eu deixei alguns exercícios, né, para vocês tentarem fazer. Então coloquei 4 exercícios aqui para vocês gerarem pontos da f. Em todos eles eu sugiro uma G que está dentro do mesmo espaço amostral da f. Então aí vocês vão ter que fazer aquela razão f sobre a g, encontrar o limite superior, né? E aí aplicar o método da rejeição do mesmo jeito. Então as duas primeiras aulas foram essas, e aí a terceira aula nossa foi uma aula de laboratório, aplicando essas duas técnicas aqui. Então eu vou colocar aqui para vocês no SIGA, estou esperando só o SIGA atualizar, então eu vou entrar aqui rapidinho no SIGA, ó. Então aqui a aula 1 foi a aula do dia 3 de março, a aula 2, rejeição, e aí na aula do dia 10 foi a aula de laboratório, que a gente fez um script, deixa eu ver, ele está bem aqui. Então tem um script aqui, que é a inversão rejeição 2020, né, que a gente fez no laboratório. Então eu vou colocar aqui para vocês no SIGA. Então a gente fez no R, né, o método da inversão, da exponencial, fez da uniforme. E aqui fez o método da rejeição, utilizando a gente fez pelos dois caminhos o método da rejeição, né? Então aqui eu vou mandar para vocês, né? Vocês tentem rodar no R de vocês, né? Tentem entender também, né? O mesmo procedimento do algoritmo lá. E aí qualquer coisa a gente tira dúvida na aula, né? Na aula de dúvida. Então eu vou fazer uma pausa rapidinho aqui. E aí a gente vai para o terceiro método, que é o método da razão de uniformes. Então ele está aqui. Então na aula aqui, voltando aqui para o SIGA. Então no SIGA, o método da razão de uniformes, foi no dia 12, né? E aí distribuições truncadas também, né? Que eu iria falar, né? Então, vou fazer uma pausa aqui rapidinho, aí daqui a pouco eu volto, né? Para vocês que estão assistindo o vídeo, a minha volta vai ser instantânea.